estação do ano é tão cruel para sua horta quanto o verão. Com seus extremos de sol, seca e chuva, esse é o momento do ano em que você olha para os seus canteiros e tem vontade de chorar. Depois de anos penando, eu descobri formas de lidar com esse período de provação. E aqui vão 5 mandamentos que vão salvar a sua lavoura. O primeiro mandamento é investir em canteiros bem drenados, capazes de absorver o excesso de água das chuvas de verão e impedir que suas verduras morram encharcadas. Se você for utilizar uma jardineira, coloque primeiro uma camada de bolinhas de argila, uma manta de drenagem e uma mistura de 1/3 de areia para 2/3 de terra vegetal. O tipo de recipiente faz toda a diferença para lidar com o calor. Os vasos de cerâmica ou de cimento são mais frescos do que aqueles de plástico ou de metal. E os recipientes grandes têm mais capacidade de segurar a umidade do que potes pequenos. No caso de canteiros feitos diretamente no chão, o que garante a drenagem é uma elevação de pelo menos 10 centímetros acima da superfície. O segundo mandamento é prestar atenção no modo como você vai distribuir as mudas no seu canteiro. Normalmente, a gente planta as verduras com um espaçamento razoável para que elas não fiquem sufocadas ao crescer. Mas no verão a coisa é tão brava que você pode reduzir o espaço e até salpicar o canteiro com mudas de porte mais arbustivo, como um manjericão, uma couve, uma pimenta. Isso vai produzir um microclima em que uma planta ajuda a outra a lidar com as chuvas mais fortes e as situações de seca extrema. É a velha tática do unidos venceremos. Terceiro mandamento: não descuidarás da nutrição das suas hortaliças. No verão, como o metabolismo das plantas é muito mais rápido, elas precisam de mais adubação. Você pode optar por um adubo químico de liberação controlada, como esse aqui, ou de um adubo orgânico, como esse aqui que é meu favorito, o Bokashi. Quarto mandamento: monte um sistema de cobertura para proteger seu canteiro das chuvas fortes e do sol escaldante. Basta fixar estacas de bambu como essas em volta da sua horta e cobri-la com aquela rede plástica chamada de sombrite. Quinto e último mandamento: não deixarás faltar água. No verão, você deve regar sua horta 2 vezes ao dia, mas nunca nos horários de pico de sol, pois assim você vai cozinhar suas raízes. Prefira regá-las no começo da manhã e no final da tarde. Com esses cuidados, sua horta vai sofrer menos. Mas, assim como está acontecendo com todo mundo, só uma coisa vai resolver o problema de vez: que venha logo a próxima estação.